artimanhas, esses artis, geralmente empregados por esses nossos irmãos. Não obstante, é necessário uma dose muito grande de bom senso e perspicácia a fim de apreendermos onde está a verdade e até onde vai o exagero, o subterfúgio. Por outro lado, não se deve, por conhecermos alguns dos estratagemas usados por eles, subestimá-los. E nem, o que é pior, convencermos-nos de uma pretensa superioridade que realmente não temos. Importa lembrar que, basicamente, toda a força, o amparo e as defesas espirituais provêm no mais alto. De nossa parte, muito pouco dispomos e sem o acréscimo da proteção e orientação dos benfeitores espirituais não teríamos a menor condição de mantermos o intercâmbio mediúnico com essas entidades malfazejas. É preciso ter em mente que estamos ainda demasiadamente vulneráveis a essas influenciações em razão de nossa inferioridade espiritual e do nosso passado sombrio. Temos dívidas e compromissos. Ontem optamos pelo mal, a larga estrada dos vícios. Hoje tentamos a duras penas a travessa pela porta estreita. Com tudo isso, todavia, não estamos indefesos. Muito temos recebido do alto, principalmente através dos conhecimentos com que o Espiritismo enriquece a nossa vida, propiciando-nos defesas essenciais se nos mantivermos sintonizados com o bem. Vigilantes. No caso em foco, o comunicante, para dar maior peso à sua argumentação, foi logo citando Allan Kardec que lhe previra os cismas. Deu a entender que se estes existem nada se pode fazer quanto a isto. Que é inevitável, irreversível. Para que ficasse comprovada a força de sua falange e a fragilidade dos espíritas declara que não há necessidade de ataques exteriores, colocando-nos na condição de marionetes conduzidos por eles. A imagem dos marionetes é, inclusive, muito usada por eles, numa tentativa de coagir, atemorizar e desanimar. Na colocação da palavra atrito demonstra toda a sutileza com que revestem as suas investidas. Caminham pelo próprio atrito, isto é, avançam através dos atritos, das dissensões, mas no trajeto inverso ao do progresso que é o que lhes interessa, como se conclui pelas suas últimas palavras. No tópico seguinte enuncia uma grande verdade. Zomba dos espíritas porque estes continuam fabricando ídolos. Deixa claro que o ranço de outros credos religiosos se infiltra e se mescla nas atitudes dos espíritas. A generalização que ele faz, felizmente, não corresponde à realidade. Contudo, sabemos que uma boa parte dos espiritistas ainda sente o apelo dos cultos exteriores. Não encontrando resposta concreta para esses anseios mais íntimos, transferem para pessoas, especialmente, os médiuns, os dons que atribuíam às imagens. Nestas palavras pronunciadas com evidente menosprezo, encontramos uma advertência de alta significação, convidando-nos a uma reflexão mais demorada a fim de sopesarmos bem as nossas atitudes dentro de nossas casas espíritas. Aos obsessores encarnados e desencarnados interessa, obviamente, a deturpação dos postulados básicos da doutrina espírita. Mas foi exatamente nas duas frases em que se refere aos trabalhos dos espíritas brasileiros no exterior que o comunicante mostrou toda a sua sagacidade. Estas frases visam, especificamente, levantar dúvidas quanto à validade do trabalho. Deixaram no ar a suspeita, a desconfiança e acirrando, talvez, uma divisão de opiniões. Cabe-nos, todavia, refletir se tais declarações não teriam exatamente a intenção de perturbar um trabalho que está começando a dar bons frutos e que, por isso mesmo, é um entrave aos propósitos daqueles que estão a serviço do caos. Neste particular, cremos nós, houve um blefe muito bem planejado e a distorção da verdade. Inclusive porque, admitir que a ida de alguns confrades ao exterior, para a difusão doutrinária, deixaria desguarnecido e indefeso todo o movimento espírita seria, na realidade, atribuir a esses irmãos poderes extraordinários, que eles, a bem da verdade, nunca se avucaram, pois o que o comunicante quis insinuar é que, com a ausência desses companheiros, que são, diga-se de passagem, abnegados obreiros em nossa seara, as dissensões se agravam em nosso meio. Nos tópicos finais abre definitivamente o jogo, expõe-se e evidencia claramente as suas intenções, numa tentativa de atemorizar. Quantas lições extraímos dessas comunicações? São brados de alerta, convidando-nos a refletir quanto à nossa participação no movimento espírita.
Para nossa própria tristeza, porém, poucas vezes estamos vigilantes. Quase sempre cultivamos a vaidade julgando-nos melhores e acima de nosso próximo mais próximo. E por decorrência deste personalismo, o apego aos cargos, o desejo de impor a nossa opinião. É então que, encontrando em nosso mundo interior o cultivo de tais deficiências, os espíritos inferiores sintonizando-se conosco, por estarmos na mesma faixa, passam a insuflar-nos pensamentos conturbados, confundindo nosso raciocínio e induzindo-nos a atitudes negativas que têm como escopo a discórdia e a perturbação. Allan Kardec, o insigne codificador, todavia, não apenas previu mas também alertou-nos, no capítulo referente à constituição do espiritismo de obras póstumas, em relação aos cismas. Sabia ele, entretanto, que pretender que o movimento espírita fosse uniforme e que tivesse em toda a parte a mesma forma de proceder era uma utopia absurda. Por isso conclui: os espíritas do mundo todo terão princípios comuns, que os ligarão à grande família pelo sagrado laço da fraternidade, mas cujas aplicações variarão segundo as regiões, sem que, por isso, a unidade fundamental se rompa, sem que se formem seitas dissidentes a atirar pedras e lançar anátemas umas às outras, o que seria absolutamente anti-espíritas. Compete-nos examinar nossas atitudes e verificar se não estaremos, vez por outra, a serviço do caos. Por esta razão as palavras de Emmanuel, que colocamos em epígrafe, revestem-se de fundamental importância. Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado, e acrescentaríamos nós, o que nos pareça imperfeito. Um desfecho feliz. Não poderíamos encerrar estas anotações sem narrar o seu surpreendente desfecho. O espírito que transmitiu a comunicação enfocada, voltou por mais 3 vezes, havendo entre as manifestações o espaço de semanas, sendo a primeira no dia 25 de novembro de 1981. Às vésperas da vinda da comitiva da FEB, dia 10 de março de 1982, a nossa cidade, Juiz de Fora, MG, em nossas habituais reuniões de desobsessão ele voltou e aproveitou para fazer toda a sorte de ameaças quanto aos trabalhos que estavam sendo programados. Importante esclarecer que por ocasião da primeira mensagem, no ano passado, por essa época nem se cogitava da vinda dos companheiros da Federação Espírita Brasileira. Esta ideia surgiu cerca de 1 mês e tanto depois, não havendo por parte do médium a menor hipótese de sugestão ou vinculação com o convite à visita. Mas o espírito, por estar ele próprio ligado a trabalhos contra as hostes espíritas em geral, ardilosamente se aproveitou do fato, já que o programa e a consequente arregimentação dos espíritas locais o irritaram profundamente. Mas, apesar de todas as ameaças, a programação foi cumprida com muito êxito e em ambiente de muita alegria e legítima fraternidade, tendo os irmãos da FEB permanecido em Juiz de Fora do dia 12 de março, sexta-feira, ao dia 14, domingo. Ao conversarmos com os confrades Francisco Tezen, Giovanni Borges de Souza e Afonso Soares, estando presentes outros companheiros, integrantes conosco do mesmo grupo mediúnico, tivemos o ensejo de relatar a série de comunicações que estávamos recebendo, ocasião em que o presidente da FEB, Tezen, sugeriu-nos que as relatássemos em Reformador. Atendendo ao pedido, começamos a escrever no dia 15, segunda-feira. Toda esta sequência de datas é muito interessante ao nosso estudo e demonstra o trabalho executado pelo plano maior. Como é nosso hábito, antes de escrever fizemos a leitura de algumas mensagens, para prepararmos-nos ao ambiente, e, em seguida, uma prece. Minutos depois sentimos a presença daquele que era o centro de nossos pensamentos. E o notamos transtornado, confuso. Já não era o mesmo. Vibramos com amor em seu benefício e iniciamos o trabalho. Ele se afastou e não mais registramos a sua presença. 2 dias após, quarta-feira, 17 de março, em nossa reunião mediúnica no Centro Espírita Ivon Costa, depois de várias outras comunicações dos diferentes médiuns, ele se aproximou de nós. Como das vezes anteriores começou a falar diretamente no assunto, dizendo que não entendia os espíritas. Falou do afanoso trabalho que tiveram, ele e sua equipe, para nos criar toda a sorte de obstáculos e, a rigor, nada poderia ter dado certo, nem haver o menor sucesso em nossas atividades. Mas,
Para sua perplexidade, as tramas foram desfeitas ou contornadas uma a uma. Estava dramático, angustiado por sentir-se impotente, vacilante e enfraquecido. Mentalizava continuamente as reuniões realizadas nas quais se sentira diminuído ante a presença dos benfeitores espirituais e das defesas por estes colocadas. Repetia que, mesmo vendo e sentindo aquela força, diante da qual a dele se anulava, não a podia compreender. Extravasando uma angústia indescritível, narrou aos poucos a sua trajetória e a de seus comparsas. Confessou que sempre foram contra o Cordeiro. Que eram seguidores de Moloque, Baal ou que nomes quiséssemos dar aos deuses da guerra e da destruição. Que nunca aceitaram o Deus único. No passado remoto eram politeístas e no próximo, ateus. Sempre lutaram contra o Cordeiro. Repisava isto. Dizia patético. Que forças eram aquelas que impediram nossas forças de atuarem? Que bandeira é aquela que foi recentemente plantada em nossas trincheiras? Vocês, espíritas, muitos de vocês pertenceram às nossas hostes antes de se bandearem para o Cordeiro. Vocês nos traíram e por que agora temos de nos curvar ante vocês? Nos intervalos de suas longas explicações e desabafos o doutrinador, profundamente inspirado, encaminhava as respostas para a vida de Jesus, os seus exemplos, exaltando a força do seu imenso amor que nos sustenta e ampara. Sentindo-se exaurido, clamou pelas forças que o sustentavam e que lhe foram tiradas, por suas vestes que se apresentavam inexplicavelmente em farrapos, tanto quanto ele mesmo se sentia. Finalmente, ficou transtornado quando começou a vislumbrar um quadro fluídico no qual via Jesus, uma reprodução da estrada de Damasco, sentindo-se então na condição em que estivera Paulo de Tarso. Ficou apavorado, sentindo que ia perder a visão e porque intimamente se reconhecia culpado, portanto merecedor de uma prova que o fizesse dali em diante voltar-se para dentro de si mesmo a fim de começar o longo e laborioso processo de reconstrução interior. Por fim, sem forças, chorando, se rendeu ao imperativo do amor. Quanto a nós, sentindo a grandeza de um momento desses em que mais sobressai a nossa pequenez, só nos resta meditar a respeito e agradecer, humildemente, a Jesus a bênção do recomeço e do trabalho na seara espírita. 22. Os benfeitores espirituais. Leciona Allan Kardec. As reuniões compostas exclusivamente de verdadeiros e sinceros espíritas, daqueles nos quais fala o coração, também apresentam um aspecto muito especial. Todas as fisionomias refletem franqueza e cordialidade. Nós nos sentimos à vontade nesses ambientes simpáticos, verdadeiros templos da fraternidade. Tanto quanto os homens, os espíritos aí se comprazem, mostram-se mais expansivos e transmitem suas instruções íntimas. Naquelas, ao contrário, em que há divergência de sentimentos, onde as intenções não são inteiramente puras, em que se nota o sorriso sardônico e desdenhoso em certos lábios, onde se sente o sopro da malquerença e do orgulho, em que se teme a cada instante pisar o pé da vaidade ferida, há sempre mal-estar, constrangimento e desconfiança. Em tais ambientes os próprios espíritos são mais reservados e os médiuns muitas vezes paralisados pela influência dos maus fluidos, que pesam sobre eles como um manto de gelo. Tivemos a ventura de assistir a numerosas reuniões da primeira categoria e as registramos com alegria em nossos apontamentos, como uma das mais agradáveis lembranças que guardamos de nossa viagem. Reuniões dessa natureza por certo se multiplicarão, à medida que o verdadeiro objetivo do Espiritismo for mais bem compreendido. São também as reuniões que facultam a mais sólida e mais frutuosa propaganda, porque se dirigem a pessoas sérias, que preparam a reforma moral da humanidade pregando pelo exemplo. Uma das mais belas revelações que o Espiritismo proporciona, aquele que começa a ter conhecimento de suas diretrizes, e a da presença dos benfeitores espirituais e sua atuação nas experiências humanas. Sabemos o quanto isso é importante na vida terrena, seja no âmbito pessoal seja nas lides doutrinárias. Mas, como é lógico, à medida que a pessoa se enfronha no conhecimento e nas atividades espíritas, realizando em seu mundo íntimo o laborioso processo de transformação moral, a aproximação desses bons espíritos se torna mais evidente pela maior facilidade de sintonia por parte do encarnado. Nesse já longo período de nossas modestas atividades, temos tido a alegria de sentir-lhes as presenças confortadoras,
amorosas e pacientes. Sim, são pacientes conosco, sabem que ainda não fazemos tudo o que devíamos fazer e que, não raro, fazemos o que não deveríamos fazer. Lenta tem sido a caminhada de retorno ao aprisco do Senhor. Importa não estacionar, caminhar sempre, um dia chegaremos, como filhos pródigos na longa viagem de volta à casa paterna. Entretanto, nas múltiplas atividades do centro espírita mais fácil se torna registrar-lhes a atuação sempre benéfica e valiosa. Quem, como trabalhador espírita, ainda não sentiu ou percebeu a constante e zelosa proteção desses mentores dedicados? Quantos fomos protegidos por eles, em momentos dramáticos de nossas vidas? Quantas lágrimas enxugaram, quando em nossos sofrimentos, a certa altura, começamos a refletir melhor e uma voz amorosa nos transmite esperança? Que de energias balsâmicas recebemos desses protetores? Renovam nossas forças, infundem-nos novo ânimo, planificam nossa vida de bênçãos, instruem-nos e nos conhecem profundamente. Têm conhecimento de nossas fraquezas e, ainda assim, nos amam. E nós, como correspondemos? Aqui e ali, nas diversas áreas de labor espírita, recebemos desses amigos do alto a inspiração nos instantes precisos, ajudando a dirimir dúvidas, a contornar dificuldades, a restabelecer o convívio harmonioso quando as dissensões se apresentem, como também inspiram novas tarefas, enfim, orientando sempre, como uma voz esclarecedora, conciliadora, que se expressa em nós no mais recôndito da nossa consciência. Feliz daquele que ouve essa voz. No comentário à questão 569, de O Livro dos Espíritos, Kardec ensina quanto à missão dos bons espíritos. As missões dos espíritos têm sempre por objeto o bem. Quer como espíritos, quer como homens, são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais de velar pela execução de determinadas coisas. Alguns desempenham missões mais restritas e, de certo modo, pessoais ou inteiramente locais, como sejam assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se constituíram guias e protetores, dirigi-los, dando-lhes conselhos ou inspirando-lhes bons pensamentos. Apraz-nos transcrever, a seguir, trecho da mensagem de Joana de Angelis, ela própria um dos numes tutelares da humanidade, inserta no livro Sob a Proteção de Deus, psicografada por Divaldo Franco, após a sua conferência, realizada em Praga, capital da República Checa, no dia 6 de junho de 1994. Os amigos espirituais. Ninguém, que se encontre no mundo, em processo de crescimento, avance em passeio com o curso deles. Semelhantes estrelas luminescentes no velário da noite esbatendo as trevas, eles constituem a claridade interior nas criaturas humanas, apontando os rumos de segurança. Falam suavemente à consciência, quando surgem os graves momentos de decisão ou após os acontecimentos afugentes. Inspiram com bondade os pensamentos elevados e as atitudes corretas. Assistem carinhosamente a todos os tipos de sucessos, e consolam nos momentos de tristeza. Estimulam, com as energias que irradiam, aqueles que se sentem enfraquecidos na luta. A sua presença psíquica altera para melhor as paisagens morais perturbadoras, acalmando as ansiedades de coração turbilhonado. Nunca censuram, por serem excelentes educadores, auxiliando o caído a levantar-se, seja qual for o motivo do seu fracasso. Jamais elogiam, incensando a vaidade ou estimulando a presunção. Suas palavras são de orientação e convite à responsabilidade. Seguindo as pegadas de Jesus, e buscando imitá-lo, são bondosos sem exagero, carinhosos sem preguismo, amigos sem preferências descabidas. Não evitam que os seus pupilos chorem ou sofram, no natural processo de evolução, porque sabem da utilidade da dor, na sua tarefa de mestres. Eles amam sempre, sendo assíduos e perseverantes. Nunca te desligues mentalmente dos teus amigos espirituais. Mesmo que os ignores ou não os queiras, em momentos especiais de loucura, eles permanecerão ao teu lado. Se, porém, sintonizares com o pensamento deles, captarás, com mais segurança e clareza, as suas ideias, convivendo, agradavelmente, com a inspiração decorrente.
Eles jamais interferirão no teu livre-arbítrio, esse direito de liberdade de opção que Deus te concedeu. Deixar-te-ão agir conforme prefiras, embora te apresentem o melhor, porquanto a responsabilidade é sempre tua e as consequências te pertencerão. Ama os teus amigos espirituais, mantendo com eles um intercâmbio consciente e constante. Eles nunca te decepcionarão. Vinculado e acostumado com eles, descobrirás que, por sua vez, estão ligados a Jesus, a quem servem, e que lhes é um amigo excelente, também teu guia e modelo ideal. Os bons espíritos, na verdade, muito esperam de nós. Têm expectativa positiva quanto à nossa conduta. É essencial não decepcioná-los. Eles nos acompanham, estão ao nosso lado e anseiam pelo nosso êxito. Que saibamos retribuir, pelos menos em parte, tudo quanto temos recebido dessa abnegada atuação junto a cada um de nós. Oportuno encerrarmos com as palavras de Emmanuel, em mensagem que tem o título de Espíritos Benfeitores, no livro No Portal da Luz. Os enviados da Providência concedem-te as bênçãos da Providência, no entanto, esperam que saibas distribuí-las. Eles querem abençoar com os teus sentimentos e operar com as tuas mãos. Acolhem-te no regaço, afeição de pais amorosos que almejam retratar-se nos filhos. Anseiam de tal modo pela edificação do reino de Deus no mundo, que se esforçam para que estejas neles, tanto quanto estão eles em ti. À vista disso, não te digas inútil. Melhor a ti serve. Felicidade é troca. Amor é fusão. Os mensageiros divinos aspiram a permutar as forças deles com as tuas, na recíproca transfusão de ideais e esperanças, a fim de que os céus desçam à terra e a terra se eleve aos céus. 23. Considerações finais. Não é nosso propósito, nessas páginas finais, apontar os aspectos negativos que possam existir e existem, em nossas casas espíritas. Não somos perfeitos e, portanto, nossa conduta ainda traz os resquícios de nossas fraquezas. Importa, todavia, trabalhar em nosso mundo íntimo para superá-las. Queremos, acima de tudo, evidenciar a importância do centro espírita, enquanto local de labor doutrinário e oásis de refazimento moral e espiritual. Um centro espírita bem orientado, que segue no rumo da luz, proporciona aos seus trabalhadores e frequentadores um verdadeiro recanto de paz e renovação íntima. A sua ambiência espiritual é percebida por todos, que ali encontram harmonia vibratória que induz a calma e a paz. O mundo lá fora apresenta-se conturbado, a violência agraça em vários níveis, a luta pela vida é árdua e, não raro, muito sofrida, mas portas adentro do centro espírita, nítida diferença existe. Aqui é paz, as vibrações de fraternidade e amor, o trabalho no campo do bem, as sementes de vida eterna que o Espiritismo lança nas almas, o reaquecimento da fé, a renovação da esperança, enfim, a certeza, de que Jesus não nos deixou órfãos e nos dá a sua paz. Lá fora, o mundo. No mundo só tereis aflições, adverte Jesus. Quanto há por fazer? Arar e semear, zelar e produzir os frutos da fé raciocinada. As leiras dos corações aguardam as sementes de vida eterna. Somos os pomicultores da Era Nova, na sábia palavra de Joana de Angelis. Será que conseguimos imaginar as expectativas daqueles que batem às portas de um centro espírita? Que esperam? E quanto a nós, quem nos abriu a porta? Como chegamos? Eu sou a porta, disse Jesus. Tenho, contudo, a certeza de que cada vez mais nos qualificaremos, pois esta é uma preocupação das próprias federativas estaduais e da FELI, no atendimento aos que buscam a doutrina espírita. Temos a aspiração superior de corresponder ao chamado do Mestre, que repercute na acústica de nossas almas. Desafios para o Centro Espírita no terceiro milênio. Nessa reflexão final, não podemos deixar de assinalar a experiência do projeto Manuel Filomeno de Miranda, conforme registra o excelente livro Qualidade na Prática Mediúnica, terceira parte, pág. 130,122, cujos comentários sintetizamos a seguir. O trecho sob nosso enfoque menciona que a benfeitora espiritual Joana de Ângeles apresentou, através de Divaldo Franco, uma nova proposta para o Centro Espírita, baseada na trilogia Espiritizar, Qualificar e Humanizar.
Esses conceitos foram apresentados, pela primeira vez, por Divaldo Franco, em memorável palestra pública. Divaldo recordou inicialmente o lema kardeciano, trabalho, solidariedade e tolerância, ressaltando que o codificador o adaptara a partir da tríade de Pestalozzi, e mérito educador, que afirmara ser o êxito da educação consequência de 3 elementos básicos, trabalho, solidariedade e perseverança. Aplicando essa trilogia ao espiritismo, Kardec prefere adaptá-la para a tolerância. Segundo o projeto, Kardec pensou o centro espírita como uma célula viva e pulsante, lugar de trabalho, para todos, de solidariedade, entre todos, e de tolerância, para com todos. Espiritizar, na proposta de Joana de Ângeles, tem o sentido de resgate daquele que frequenta, ou seja, possibilitar a que o espiritismo seja introjetado em seu mundo íntimo e, gradualmente, passe a ser projetado na vivência da pessoa. O processo de espiritização ocorre quando a pessoa começa a amar a doutrina espírita e, concomitantemente, sente o anseio de preservá-la, de manter a fidelidade doutrinária. Assim, espiritizar é viver a doutrina espírita, tendo-a como diretriz e referencial de vida. Qualificar é aprimorar. O espírita consciente sabe que é imprescindível aprofundar-se no conhecimento do espiritismo. A partir daí, empreende a própria transformação moral, que deve ser apanágio do verdadeiro espírita. Qualificar, na visão da doutrina, é melhorar-se, aprimorando-se a cada dia. Humanizar expressa a necessidade de se desenvolver o sentimento de humanidade, de solidariedade. Traz implícita a noção da caridade, no seu sentido mais abrangente. Caridade como amor em ação dinâmica, transformadora. Recomendamos aos estimados leitores o livro acima citado, bem como o livro Jesus e Kardec, Modelos para os Trabalhadores do Movimento Espírita, de autoria de Elírio Cerqueira Filho, que aborda ações para qualificar, humanizar e espiritizar. A trilogia proposta por Joana de Ângeles é o referencial para que o Centro Espírita realize, no terceiro milênio, através de seus obreiros, a importante missão que lhe é atribuída. Cada um de nós, tarefeiros da seara espírita, deseja e procura acertar. Se nos equivocarmos aqui e ali, reconheçamos isso, corrigindo, aprimorando sempre. Onde quer que esteja, o espírita sincero, deve ser o fermento espiritual a levedar a massa. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, através de Chico Xavier, descreve a manifestação do Mestre aos 500 da Galileia, numa tarde esplendorosa, como se estivesse vestida de festa para recebê-lo. Havia uma expectativa no ar, um pressentimento geral de que ele viria. E ele veio. Seu vulto irradiava intensa luz e as mais profundas e sublimes emoções se estamparam nos rostos dos fiéis seguidores do Cristo. Narra o autor espiritual que a palavra articulada não tomou parte naquele banquete de luz imaterial. Todos, porém, lhe perceberam a amorosa despedida e, no mais íntimo da alma, lhe ouviram a exortação magnânima e profunda. Amados, a cada um se afigurou escutar na câmara secreta do coração: eis que retomo a vida em meu Pai para regressar à luz do meu reino. Enviei meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos e vos recomendo que lhes sigais os passos no escabroso caminho. Depois deles, é a vós que confio a tarefa sublime de redenção pelas verdades do Evangelho. Eles são os semeadores, vós sereis o fermento divino. Instituo-vos os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos. Muitos daqueles que Jesus convocou sofreram o martírio nos circos, testemunhando assim a força da fé que os sustentava. O próprio Mestre os recebeu e reconfortou no retorno vitorioso aos planos espirituais. 2 milênios transcorreram. Os 500 multiplicaram-se, mas ainda são poucos diante da imensidade das carências humanas. A nossa tarefa, enquanto espíritas, é, pois, impostergável. A exemplo dos 500 da Galileia, aos quais Jesus instituiu como os primeiros trabalhadores e que deveriam agir como fermento divino, cabe-nos a tarefa de prosseguir no mesmo propósito. Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, através de Divaldo Franco, afirma: Cristo nos convoca, outra vez, ao despertamento e ao trabalho de soerguimento pessoal, que em última análise é o de soerguimento da terra mesma. Somos as células do organismo universal por enquanto enfermo, em processo liberativo,
sob a terapêutica do Evangelho restaurado. Não é a primeira vez que nos chega a voz do Cordeiro de Deus, concitando-nos a redenção, o avanço, a sublimação. Não é essa a nossa hora. O nosso momento. O agora, enquanto é hoje. O hoje é véspera de bênçãos se soubermos preparar o amanhã que não tarda. Lançando um olhar ao futuro, anelo que o Espiritismo, como terceira revelação de Deus à humanidade, cumpra o seu desiderato. O Espiritismo será o que o fizerem os homens, adverte Leon Denis. Antevejo esse radioso dia, quando todos estivermos unidos, solidários, quando o amor sobrepujar nossas falhas e nos transformar definitivamente. Ao encerrarmos, meditemos nas palavras de Kardec, quando conclama a todos os espíritas. Essa estrada pela qual temos procurado com esforço fazer que o Espiritismo enverede. A bandeira que desfraldamos bem alto é do Espiritismo cristão e humanitário, em torno da qual já temos a ventura de ver, em todas as partes do globo, congregados tantos homens. Por compreenderem que aí está a âncora de salvação, a salvaguarda da ordem pública, o sinal de uma era nova para a humanidade. Convidamos, pois, todas as sociedades espíritas a colaborar nessa grande obra. Que de um extremo ao outro do mundo elas se estendam fraternalmente as mãos e eis que terão colhido o mal em inextricáveis malhas. Fim.